Shalom, shalom. Hoje, Bereshit, capítulo 41. Em nossa paraxá, nós começamos a aprender, a entender o resultado da vida de Yosef. Depois de tanta perseguição, depois de tanta injustiça, depois de tanta coisa que falaram contra Yosef, agora a vida dele começa a dar os frutos do comportamento de Yosef. Yosef, em momento algum, ele reage negativamente contra todas aquelas pessoas que o afligiram, que o atingiram, que fizeram injustiça sobre a vida dele. Em momento algum, Yosef, ele age como um juiz, acusando, rebatendo contra aqueles que fizeram mal à sua vida. E na paraxá de hoje nós vamos ver que, após os conselheiros e adivinhos do Egito tentarem decifrar o enigma dos sonhos do faraó, dos 7 anos de vaca gorda e dos 7 anos de vaca magra, então Yosef, ele é chamado para dar a sua versão pessoal do misterioso sonho do faraó. Yosef, ele é chamado para dar a sua versão pessoal do mistério do homem mais poderoso do mundo. Yosef era um preso, condenado, cumprindo pena por crimes inafiançáveis, segundo seus acusadores. Todos os sábios e cientistas e matemáticos do Egito fracassaram em suas ciências de revelação. O mordomo do rei do Egito, que havia estado na prisão com Yosef, finalmente, depois de 2 anos, ele se lembra de Yosef. Então, ele apresenta Yosef ao faraó. Yosef, ele é retirado do cárcere para uma audiência oficial diante do homem mais poderoso do Egito. Até então, todos os homens poderosos que Yosef conheceu, puniu ele de alguma forma. Para a alegria do faraó, Yosef, ele interpreta os sonhos. Essa interpretação cativa o coração do faraó. Mas Yosef, ele não se cala diante do monarca. Ele dá um conselho não solicitado, fora dos protocolos dos egípcios. E agora o faraó deve selecionar uma pessoa que seja compreensiva e sábia e designá-las para o Egito. Esse foi o conselho de Yosef para o faraó. E o poderoso faraó, ele não tem dúvidas que aquele escravo prisioneiro, na verdade, é um administrador do mundo. Pois, se nem Satã teve autoridade para tocar em Yosef, para prejudicá-lo, quanto mais a prisão do Egito. Esse é o homem que deve governar o Egito. O faraó não pediu nenhum conselho, mas obedeceu à recomendação de Yosef. O conselho não solicitado se transformou em obediência. Foi o que Yosef fez de forma indireta. Em hebraico, nós temos algumas palavras muito interessantes nessa paraxá, como, por exemplo, a palavra poter, que é a palavra hebraica para intérprete de sonho. Seu significado vai além de apenas decifrar um sonho, mas traz a ideia de solucionar um enigma, resolver o problema. Outra palavra que tem a ver com sonhos é costurar. Quando reorganizamos as letras hebraicas, poter, para a palavra tofer, nós chegamos à palavra costurar. E foi exatamente o que Yosef fez. Além de dar interpretação ao sonho do faraó, ele costurou, ele deu um conselho ao faraó. Os momentos negativos da vida, os desafios que enfrentamos, costumam ser muito confusos, até serem costurados, até que você medite, que você pense com calma, com razão, sem deixar a sua emoção tomar conta. Então, surge uma revelação muito maior dessa imagem que fica em nossa cabeça nesses momentos tão difíceis. Aquilo que Elohim tem guardado para nós, conforme nossos atos, então são esclarecidos. Ele, Yosef,
ele reorganizava, ele costurava em sua vida as coisas boas e as coisas ruins, de forma que as boas submetessem as coisas ruins. Na visão de Faraó e seus intérpretes de sonhos, onde eles visualizavam apenas detalhes que podiam significar qualquer coisa, para Iosef não era assim. Ele afirmou que ambos os sonhos, porque Faraó teve os sonhos divididos, ele sonhou, acordou, depois ele sonhou novamente. Então, esses sonhos, eles se tratavam de duas realidades que aconteceriam. Aquilo poderia ser revertido em bênção ou em maldição. E dependeria do Faraó escolher qual desses dois destinos para o Egito e para todo mundo naquele tempo. Interessante que Iosef deixa muito claro que isso significava algo muito maior. E que a decisão do Faraó, ela seria uma decisão muito importante, mas que a decisão que fosse tomada ali, ela traria a presença de Elohim ao mundo em forma de bênçãos, ou não trazer a presença de Elohim ao mundo em forma de maldições. E antes de morrer, Yaakov disse a Iosef, Ben Porat Iosef, um filho charmoso é Iosef. Porat tem as mesmas letras da palavra Potter, que significa intérprete, e Topher, e também significa costura. Precisamos aprender a interpretar a vida costurando tudo que traz a presença de Elohim a essa vida. Com todas as partes unidas, mesmo aquelas coisas negativas, aquelas coisas injustas, para que elas se tornem coisas boas e em coisas justas. Para que elas se tornem coisas bonitas. Assim como Iosef era charmoso para Yaakov, o seu pai. Iosef, ele foi vendido por seus irmãos como escravo. A esposa de Potifar o acusou de estupro. Então ele passou 12 anos preso. Foram muitos anos que o ponto de vista de outras pessoas determinaram o destino de Iosef. Mas precisou apenas de um sonho de Faraó e ele deixou de ser um escravo e salvou o mundo que o condenava. Iosef foi o líder mais rejeitado pelos israelitas. Foi julgado segundo as opiniões de seus 10 irmãos. Ele foi desejado pela mulher casada de Potifar, pela mulher egípcia. Até que o faraó, o homem mais importante daquela região e daquele tempo, finalmente ele colocasse Iosef na realidade a qual Iosef fora criado. Nem seus irmãos colocou Iosef na realidade de Iosef. Nem a mulher de Potifar e nem ninguém colocou Iosef na sua realidade. Na Torá nós temos apenas duas pessoas que conseguiam ver a realidade de Iosef. O primeiro era Yaakov, seu pai, que lhe deu túnicas coloridas, representando governo sobre o mundo. E o segundo foi o próprio faraó. Segundo seus irmãos e segundo o mundo, Iosef ele não tinha nenhum traço de líder. Mas não foi o que o faraó pensou, não era o que o pai de Iosef pensava. Em primeiríssimo lugar, Iosef não se achava um líder. Ele não julgava as pessoas. Ele tinha autodomínio. Ele tinha refinamento de caráter. Os olhos humanos não conseguiam determinar quem era Iosef. Iosef era o primogênito de Rachel, a esposa favorita de Yaakov. Mesmo assim, ele tratava seus irmãos, filhos das escravas, com amor e com igualdade, diferente dos seus outros irmãos, filho da esposa de Yaakov, Leia. Vimos isso numa paraxá anterior. Iosef, ele era amigo dos filhos de Bilhá e Zilpá. Diante de Potifar, Iosef sempre tinha o nome de Elohim em seus lábios. Era grato a Elohim e fiel a seu patrão. Ele cuidava dos bens do seu patrão. Cuidar dos bens de outras pessoas é o princípio da prosperidade. Iosef não cedeu aos encantos da mulher casada. Desprezada, a esposa de Potifar acusou Iosef de ter abusado dela. E justamente o fato dele cumprir esse mandamento da Torá, ele foi levado à prisão. Na prisão, Iosef ele foi nomeado para cuidar dos presos mais importantes do Egito.
o mordomo oficial do rei e o padeiro oficial do rei do Egito. Milagrosamente, Iosef, ele se torna o homem mais importante do mundo, até mais que o próprio faraó. Do que adiantava o cargo de faraó, a posição de faraó, se ele não conseguia decifrar os sonhos de profecias que se cumpririam no reino do Egito? Isso significa que o profeta ele é muito mais importante que o próprio rei. Quando Iosef ele é retirado da prisão para interpretar os sonhos do faraó, ele tem o cabelo cortado, troca de roupa e ele é então entrevistado pelo faraó. Na Torá, vestimentas usadas por Iosef para ir ver o faraó é chamada de Simlotav, que tem as mesmas letras da palavra Moslotav, traduzida por seus governantes. Isso na forma plural. Mas por quê? Iosef, ele sempre se autogovernou. Ele nunca deixou de ser quem ele era em cada situação, mesmo sendo injustiçado, mesmo que as pessoas fizessem um mau juízo contra ele. Então as suas vestimentas, elas representavam todos os governos da terra. Da mesma forma que Jacó tinha dado aquela túnica colorida para Iosef, representando que ele governaria sobre todas as nações. Mesmo sendo vendido como escravo, ele não era escravo. Elohim não concebe Iosef para ser um escravo de Hassatã. Ele manteve o nome de seu Criador em seus lábios. Ele não exaltou o próprio nome. Ele enfrentou a tentação da mulher proibida. Ele não acusou Reuven contra Bilhá. Mesmo preso injustamente, ele perguntou sobre o bem-estar de seus companheiros na prisão, o mordomo e o padeiro. Iosef, ele trabalhou para matar a fome espiritual do mundo.